Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre espondilólise e espondilolistese. Nós vamos começar definindo o que é espondilólise e espondilolistese, depois vamos falar como ela é formada, ou quais são as principais teorias de fisiopatologia dela, a epidemiologia, onde que elas acontecem, como que a gente faz o diagnóstico e, por fim, como a gente trata. Começando pela definição. A diferença entre espondilólise e espondilolistese. Espondilólise nada mais é do que um defeito na pars articulares. A pars articulares é uma região dos elementos posteriores que ligam uma faceta articular a outra faceta articular, ou seja, o meio do caminho entre duas facetas articulares. Espondilolistese é o deslizamento, o escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Pode existir espondilólise sem espondilolistese e pode existir espondilolistese sem espondilólise. Elas têm quadros clínicos que se entremeiam, se confundem, porque a espondilolistese mais frequentemente estudada por nós é a espondilolistese onde aconteceu a espondilólise antes, mas não necessariamente isso acontece dessa maneira. Fisiopatologia. A classificação de Wiltz e Newman, ela fala bastante para a gente sobre a fisiopatologia aplicada às divisões acadêmicas das espondilolisteses. Existem espondilolisteses, portanto, que são congênitas, displásicas, a pessoa nasce com um problema nos elementos posteriores e com a vértebra escorregada ou propensa a escorregar. Existem aquelas que são ístmicas, que é onde nós vamos focar mais nossa aula de hoje. E, portanto, nós vamos falar mais dela aqui para frente. A degenerativa, que acontece por degeneração das facetas articulares e, portanto, por instabilidade e escorregamento entre duas vértebras. As pós-traumáticas, que elas são por fratura do pedículo de elementos posteriores e consequente escorregamento da vértebra. As patológicas, que são por fragilidade dessa região, por lesões líticas, seja por tumores ou outras doenças, como o BC, por exemplo. Ou então as iatrogênicas, onde você, através de descompressões cirúrgicas, você retira os elementos posteriores, levando a uma instabilidade e, por fim, a um escorregamento. Esses são os 6 graus, né? 5 graus, a gente colocou essa iatrogênica como sexto, da espondilolistese. Tá? A espondilolistese ístmica, que é aquela que nós vamos abordar mais hoje. Como que ela acontece? Ela acontece por um defeito na pars articulares, então já tem um defeito nessa região. Essa região ela já é mais frágil, mais suscetível a ter fraturas, tá? E quando você faz esforços com a coluna em extensão, você aumenta o estresse nessa região, tá? Como é isso? Quando, por exemplo, uma criança vai fazer alguma atividade como ginástica artística, por exemplo, ou jogar futebol americano, ou até mergulho, coisas desse tipo, que você tem que fazer essa extensão e tem esse impacto na coluna lombar, você propicia a fragilidade, essa lesão na parte articulares e ao escorregamento, né? Lembrar que na região que é mais frequente, que é entre L5 e na parte de L5, entre L5 e S1, você tem tanto o impacto, o fulcro que se faz pela faceta L5, S1, quanto pela faceta L4, L5, tá? Potencializando essa força justamente na partes articulares, tá? Esse tipo de espondilolistese não acontece em pacientes que não deambulam, tá? E ele não nasce com a pessoa, não é congênito. Tá? Então, pacientes que não deambulam, eles não desenvolvem esse tipo de escorregamento, esse tipo de listese. Tá? Epidemiologia, portanto, aqui nós vamos falar bastante na aula da ístmica, que acontece mais no nível L5, S1. Ela é mais frequente em 2 picos de incidência, né? Ambos são crianças e adolescentes jovens. Então, o primeiro pico aí de 5 a 7 anos, o segundo pico de 10 a 15 anos, acontece mais em meninas do que em meninas, justamente pela exposição a atividades esportivas, exposição dessa coluna ao estresse em extensão, né, com a coluna em extensão. E nós vamos só citar aqui a diferença com a degenerativa. A degenerativa acontece mais em mulheres, 4 vezes mais em mulheres,
mais associada com diabetes e até oforectomias, isso mais por descrição, então sugerindo aí uma etiologia relacionada ao estrogênio, tá? E é mais em mulheres acima de 40 anos, tá? E acontece mais no nível L4 e L5, não só nesse, mas muito mais nesse nível do que nos outros. Tá? Diagnóstico, como nós fazemos o diagnóstico de espondilolistese? A queixa clínica principal do paciente vai ser ou lombalgia com dor irradiada, principalmente no tríado L5, ou vai ser completamente assintomático. Tá? O exame físico, o que nós vamos notar no exame físico desse paciente? Nós vamos notar uma contratura da cadeia posterior, tanto do quadril quanto da coxa. Tá? Por causa dessa contratura, o paciente tenta fazer uma hiperlordose lombar compensatória. Por quê? Porque ele tem o sacro verticalizado, então ele tenta lordotizar cada vez mais por causa desse sacro que ele é verticalizado. Tá? E com isso a gente tem um sinal que chama sinal de Fallen-Dixon, que nada mais do que a somatória de todas essas alterações do exame físico, como a gente pode ver nessa figura. Ou seja, uma atitude, uma postura com uma flexão do quadril e flexão dos joelhos para tentar manter o paciente em ortostase, né, em decúbito normal. Já o diagnóstico radiológico, ele é feito com os raios-x, o AP, perfil e o oblíquo, sendo que no AP a principal alteração é quando a gente já tem uma espondilopitose, que a gente vê o sinal do chapéu de Napoleão invertido, que é esse que a gente pode ver nas figuras, nas flechas. Tá? No oblíquo, o famoso defeito no Scott Dog, né, que é no pescoço do cachorrinho, desenhado pela vértebra. Aqui a gente pode ver na ilustração da esquerda um desenho esquemático do cachorrinho Scott Dog e à direita a gente vê uma lesão no pescoço dele, né? Isso é um sinal de espondilólise, não de espondilolistese, tá? Isso pode ser unilateral ou bilateral, tá? E por fim, quando você já tem uma listese, o raio-x de perfil nos ajuda muito em ver a quantidade de escorregamento que tiveram entre essas duas vértebras. E a gente até classifica isso para ter uma ideia de progressão. Essa ideia de progressão é dada tanto pela quantidade de escorregamento quanto pela angulação que se encontra esse nível vertebral. Pela quantidade de escorregamento, a gente usa a classificação de Meyerding, que divide o escorregamento em 6 graus, sendo que o primeiro é o grau 0, que só tem a espondilólise, o primeiro quarto de 0 a 25% é grau 1, segundo de 25% a 50%, terceiro acima de 50% e até 75%, e grau 4 é quando tem de 75% a 100%. Por último, tem o grau 5, que já é uma espondilopitose, ou seja, já escorregou totalmente L5 sobre S1. E o segundo critério que a gente usa para progressão de escorregamento é esse daqui, é o ângulo de Boxall, ou o ângulo do escorregamento. Tá? Ele é medido com base em duas linhas. A primeira linha é uma linha que segue o platô inferior de L5. E a segunda linha é uma linha que é perpendicular à cortical posterior do sacro. Esse ângulo formado temos o principal trabalho de Boxall falando que a maior chance de escorregar, de continuar a listese, progressão da listese, acontece quando esse ângulo é maior do que 55 graus. Nós vamos falar mais para frente isso na indicação do tratamento cirúrgico, mas esse ângulo é importante por causa disso. Tá? Outros exames de imagem, eles se tornam até não tão relevantes quanto o raio-x. Eles servem para planejamento pré-operatório ou para investigação de outros fenômenos que estejam acontecendo associados à espondilolistese, como a compressão, seja essa compressão foraminal ou essa compressão do próprio canal vertebral, se for, por exemplo, uma espondilolistese degenerativa. A gente usa a tomografia para ver certamente com uma acurácia maior o nível, o grau de escorregamento, quando o raio-x não consegue ser feito de uma qualidade adequada,
Ou então a ressonância magnética, quando a gente quer propriamente ver as estenoses, tanto de canal quanto de forame. O tratamento principal para espondilolistese e espondilólise é o tratamento conservador. Tá? Inicialmente, o que se faz? Uma restrição de atividades, então restringe as atividades em extensão, tá? Visando o quê? Visando o alívio da dor, ou seja, pode ser feito medicações analgésicas simples, até anti-inflamatórias, tá? O fortalecimento da musculatura do tronco para deixar a coluna biomecanicamente mais protegida, tá? E o brace, por fim, pode ser usado, o brace, que é um brace lombosacral, que é feito sobre molde. Também tem estudos que mostram uma manutenção, uma não progressão com o uso desse tipo de brace. Tudo isso visando não só a não progressão, mas o alívio da dor do paciente. E o tratamento cirúrgico ele fica reservado para pacientes que tiveram falha no tratamento conservador, tentado aí por pelo menos 6 semanas a mais ou menos 2 meses, tá? E outras alterações, como o quê? Como radiculopatia, déficits neurológicos, que não são os achados mais frequentes na espondilolistese, mas podem acontecer. E nesses casos, o tratamento cirúrgico, ele se faz mais interessante, se faz indicado, tá? Bem como colunas que têm uma propensão de escorregamento maior, ou seja, uma propensão a continuar escorregando, tá? E a gente sabe indiretamente isso com o quê? Com aquele trabalho do Boxall, que fala que aquele ângulo de escorregamento maior que 55 graus, seria aí uma das indicações, tá? Segunda indicação, se o paciente tem o esqueleto imaturo, e tiver um escorregamento maior do que 50 graus, ou seja, um Meyerding 3 ou mais, igual ou maior do que 3, é uma indicação de fixação, tá? Ou então, se ele já tiver o esqueleto maduro, a gente consegue ver isso pelo índice de Hissler, maior do que o grau 4, ou seja, maior do que 75% de escorregamento, entendeu? Isso já são indicações de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele pode ser realizado de duas maneiras, simplificadamente. A primeira maneira é feita com uma osteossíntese, então não se deixa aquela listese reduzida e só faz um apoio para que isso não escorregue mais. Então se faz uma modelação, né? Se faz uma cruentação e uma fixação da pars, tá? Que é o que a gente pode ver na esquerda. Isso ele só pode ser feito sem escorregamento ou com escorregamentos que sejam tão pequenos que conseguem ser reduzidos. Ou então pode ser feito a artrodese dos dois segmentos, que é o que a gente consegue ver à direita. E essa artrodese dos dois segmentos, ela tem um uso aí mais amplo, por quê? Porque ela não tem a limitação de ser realizada só com escorregamentos leves ou só com espondilólise. Ela pode ser feita até com escorregamentos mais graves. A desvantagem é que por ela ser utilizada em escorregamentos mais graves, ela tem um índice de artrodese um pouco menor do que o índice de artrodese, né, de consolidação, quando se faz se repara só o defeito na pars. Eu digo a consolidação da pars, isso não é necessário, não é uma artrodese em si, é só o defeito da pars. Tá? Lembrar que sempre que a gente tem algum sinal neurológico, algum sinal de compressão, de estenose radicular, ela deve ser abordada com uma descompressão além de, no caso, fazer qualquer uma dessas duas táticas que a gente citou aqui. Mas são só citações amplas de como são realizadas as cirurgias, podendo essas cirurgias serem feitas de diversas formas, com ganchos, com parafusos, com amarrilhos, com várias coisas diferentes. Tá bem? E com isso a gente termina o nosso assunto de espondilolistese. É importante lembrar que hoje a gente falou sobre espondilolistese ístmica, em contrapartida com a degenerativa, que também é bem frequente, mas que não foi tão focada e abordada nessa aula. A nossa bibliografia utilizada é essa e qualquer questão nós estamos sempre à disposição para resolvê-las. Muito obrigado.